Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná. Essa é a nossa aula de número 265 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Nela, estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 846, 847, 848, 849, 850 e 851 e 852 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito do processo judiciário do trabalho. Nesse sentido, nos diz o artigo 846 da Consolidação das Leis do Trabalho que, aberta a audiência, o juiz ou presidente proporá a conciliação. Ao estudarmos o caput deste artigo 846 da Consolidação das Leis do Trabalho, temos que o princípio basilar do processo judiciário eletrônico do trabalho é a conciliação. Então, o objetivo principal do processo judiciário do trabalho é a conciliação. Por isso é obrigatória a manifestação do juiz propondo a conciliação sempre que for aberta a audiência. Após haver a colheita das provas, o juiz também deverá, antes de encerrar a instrução propriamente dita, colher a existência ou não de proposta conciliatória pelas partes. Portanto, o processo judiciário eletrônico do trabalho, ele se pauta pela tentativa de conciliar as partes em litígio. Continua a nos dizer o artigo 846 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 1º, que se houver acordo, lavrar-se-á termo assinado pelo presidente e pelos litigantes, consignando-se o prazo e demais condições para o seu cumprimento. Aqui cabe a nossa interferência ainda uma vez mais, antes de nos atermos aos termos que são declinados por esse parágrafo único, por esse parágrafo 1º do artigo 846 da Consolidação das Leis do Trabalho, anunciar ainda uma vez mais que não existem mais as figuras da Junta de Conciliação e Julgamento e do juiz presidente dessa junta, com a extinção
da representação classista e que não há, e que as juntas de conciliação e julgamento foram transmutadas em varas do trabalho sob a batuta de um único magistrado togado, não havendo mais a figura do presidente que existia no tempo das juntas de conciliação e julgamento. Novamente alertamos para o fato de que, como temos visto durante todo este longo estudo desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, a reforma trabalhista perpetrada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, deixou passar em nalbis a oportunidade de reformular o texto seletista, fazendo com que a modernização do mesmo acontecesse e houvesse a retirada daqueles artigos que não mais têm condições de serem utilizados no processo judiciário eletrônico do trabalho atual. Por isso, algumas situações como esta do artigo 846 da Consolidação das Leis do Trabalho nos remetem a termos já superados pela modernidade das atuações operárias legislativas brasileiras. Então, nos diz o parágrafo 1º do artigo 846 da Consolidação das Leis do Trabalho, que se houver acordo, lavrar-se-á o termo. Então, não havendo acordo, vai se lavrar o termo de acordo assinado pelo juiz e pelas partes, consignando-se nesses termos o prazo e demais condições para o seu cumprimento. Insta a informar também neste momento que o acordo homologado perante a Justiça do Trabalho somente poderá ser revisto através de ação rescisória, não havendo nenhuma modalidade de recurso para este fim no âmbito judiciário do trabalho. Continua a nos dizer o artigo 846 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 2º, que entre as condições a que se refere o parágrafo anterior, poderá ser estabelecida a de ficar a parte que não cumprir o acordo obrigada a satisfazer integralmente o pedido ou pagar uma indenização convencionada sem prejuízo do cumprimento do acordo. Portanto, a parte que não cumprir o acordo estará sujeita a ter que cumprir o acordo, se parcelado, de maneira única, satisfazendo integralmente o pedido, ou pagar uma indenização compensatória pelo atraso ou pelo não pagamento, convencionada entre as partes no ato da avença, sem prejuízo do cumprimento do acordo. Quer dizer, além de cumprir o acordo, ela ainda vai ser obrigada a pagar uma indenização à parte que foi lesada por sua inação ou pela sua ação extemporânea,
que será convencionada entre elas no ato da composição. Nos diz o artigo 847 da Consolidação das Leis do Trabalho que, não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos para aduzir sua defesa após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes. Então aqui nós temos uma situação que não houve acordo, só que temos que adequá-la, ao contrário do que fez a reforma trabalhista, à atual movimentação processual eletrônica, em que, por determinação do Conselho Nacional de Justiça, a defesa deverá ser colocada no processo judiciário eletrônico do trabalho até o início da audiência de instrução e julgamento. Somente na hipótese de que não tenha havido esta introdução defensiva no processo judiciário eletrônico do trabalho, é que a parte reclamada poderá aduzir em audiência a sua defesa oralmente no prazo de 20 minutos, de até 20 minutos, onde ela deduzirá todas as suas argumentações a respeito da causa. Com relação à leitura da reclamação, atualmente isso caiu em desuso, porque quando da notificação da parte, ela recebe a cópia integral da petição inaugural no processo judiciário eletrônico do trabalho. Então não há mais aquela possibilidade de ter que se ler a inicial para que a parte possa aduzir a sua argumentação. Isso já vinha caindo ao longo dos tempos, porque normalmente todas as notificações de audiência inaugural na Justiça do Trabalho eram acompanhadas pela cópia da petição inicial. Essa situação do artigo 847 caput deveria ter sido atualizada pela reforma trabalhista e não o foi. Continua a nos dizer o artigo 847 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo único, que a parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema do processo judicial eletrônico até a audiência. Esse parágrafo único vem corroborar a nossa informação quando do estudo do caput deste artigo 847 consolidado. Então, a parte poderá no sentido de terá, é obrigatória a apresentação de defesa escrita pelo sistema do processo judiciário eletrônico até a audiência. Não o fazendo, terá a faculdade do caput do artigo 847 e aduzir sua defesa oralmente na audiência. Não fazendo nenhuma coisa em outro, estará precluso o direito de defender-se no processo e vai ser aplicada à parte a pena de confissão ficta com relação à matéria de fato argumentada em todo o decorrer do processo judiciário eletrônico do trabalho.
Nos diz o artigo 848 da Consolidação das Leis do Trabalho que, terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo, podendo o presidente, ex officio ou a requerimento de qualquer juiz temporário, interrogar os litigantes, que novamente cabe a situação de que não existe mais o juiz temporário, que era o representante classista, havendo apenas e tão somente um juiz togado, que é o responsável pela vara do trabalho para a qual foi distribuída a lide em questão. Portanto, a reforma trabalhista deixou novamente passar em branco a capacidade que tinha de movimentar-se no sentido de atualizar o texto seletista, e não o fez. Nesse sentido, temos que analisar o artigo 848 da Consolidação das Leis do Trabalho sob o aspecto atual. Portanto, terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo, sendo faculdade do juiz, por manifestação volitiva própria ou por requerimento de qualquer uma das partes, interrogar os litigantes. Aqui, apesar de não ser obrigatório, convém ao magistrado arguir às partes em litígio se desejam ouvir o depoimento pessoal da parte contrária, para evitar-se depois que haja algum questionamento com relação à lisura do procedimento, e é normalmente isso que acontece. O juiz verifica se qualquer uma das partes pretende ouvir a parte contrária, ou ele mesmo, por própria iniciativa, na condução do processo, pode de ofício ouvir qualquer uma das partes, normalmente ambas as partes, para evitar também a situação da inexistência de paridade de armas que norteia o processo judiciário eletrônico do trabalho. Continua a nos dizer o artigo 848 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 1º, que, findo o interrogatório, poderá qualquer dos depoentes ou litigantes retirar-se, prosseguindo a instrução com o seu representante. Depois de prestado depoimento pessoal, poderá o magistrado dispensar a presença das partes para a condução dos demais atos instrutórios, sendo obrigatória a presença dos procuradores nesse sentido. Portanto, prestado seu depoimento, a parte poderá ser dispensada da participação na audiência de instrução e julgamento. Nos diz ainda o artigo 848 da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em seu parágrafo 2º, que serão a seguir ouvidas as testemunhas, os peritos e os técnicos, se houver. Aqui, a condição normal de acontecer é que se passe a oitiva das testemunhas. Dificilmente, a não ser que haja um requerimento específico da parte, o juiz ouvirá peritos em audiência, já que o laudo por eles apresentado
é suficiente para o convencimento do mesmo a respeito das matérias controvertidas. Por outro lado, é muito difícil também que aconteça a participação dos técnicos ou dos assistentes técnicos, a não ser que tenham sido arrolados como testemunha no processo judiciário eletrônico do trabalho, sendo o juiz convencido pelos laudos ofertados no cerne do processo judiciário eletrônico do trabalho. Nos diz o artigo 849 da Consolidação das Leis do Trabalho que a audiência de julgamento será contínua, mas, se não for possível, por motivo de força maior, concluí-la poderá a mesma o juiz ou presidente marcar a sua continuação para a primeira desimpedida, independentemente de nova notificação. Aqui é uma situação bastante interessante de ser destrinchada neste momento, nesse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. As audiências na Justiça Especializada do Trabalho, elas são originalmente únicas. O que pode acontecer é, pelo avançado da hora e pelas complexidades apresentadas durante o procedimento da audiência, o juiz dividi-la em duas partes, fazendo a assinalação de uma nova data para a continuidade da audiência. Aqui a gente tem a obrigação de alertar aos advogados, aos nossos alunos e a todos aqueles que se movimentam dentro deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, de que é erro dizer-se segunda audiência. Na verdade, o que acontece é a continuidade da audiência de instrução e julgamento, que ela é, como estamos a ver, por força do artigo 849 da Consolidação das Leis do Trabalho, única. Todavia, também podemos alertar a situação atual de que essa exceção prevista pelo artigo 849 seletista, de que a audiência poderá ser dividida em partes, passou a ser uma praxe, embora a legislação não preveja a participação de duas ou mais fases processuais, sendo única a audiência de instrução e julgamento. Até mesmo com relação ao julgamento, deveria todo o sistema ser movimentado em uma única assentada, em uma única presença das partes do magistrado em audiência, mas temos que considerar os seguintes fatos. Atualmente, o processo judiciário do trabalho ele tem sido utilizado em grande escala por diversas pessoas, sendo enorme o número de procedimentos levados às barras da Justiça do Trabalho cotidianamente. E seria
praticamente impossível que o magistrado pudesse decidir todas as questões imanentes a cada um dos processos em em um único encontro, como previa a consolidação e como prevê ainda a consolidação das leis do trabalho. Por isso que a participação das partes na audiência de instrução e julgamento normalmente é considerada em duas fases. Uma fase em que se colhe a defesa e documentos, e outra fase que se faz a oitiva das testemunhas e das partes. E ainda podemos considerar a existência de uma terceira, que é a fase da sentença. Então, atualmente, a audiência de instrução e julgamento ela é dividida em partes por praxe processual e não por obrigação legal, ante a impossibilidade de se ter numa única audiência todos os atos processuais relativos à audiência de instrução e julgamento. Por isso, embora o artigo 849 da Consolidação das Leis do Trabalho preveja que a audiência de instrução e julgamento é única, a participação das partes poderá ser repartida pelo magistrado em fases como a oitiva de testemunhas e a decisão. Normalmente, ainda que se faça em única assentada a audiência de instrução e julgamento, o julgamento é deixado para ser apresentado posteriormente, dentro dos prazos legais, pelo magistrado, ante o enorme volume de ações a serem decididas pelo mesmo. Nos diz o artigo 850 da Consolidação das Leis do Trabalho que, terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais em prazo não excedente de 10 minutos para cada uma. Em seguida, o juiz ou presidente renovará a proposta de conciliação e, não realizando esta, será proferida a decisão. Aqui o artigo 850 da Consolidação das Leis do Trabalho vem a corroborar as informações que nós antecipamos quando estivemos a estudar nesta aula de hoje o artigo 849 seletista, dizendo justamente isso, que, terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais, que normalmente, por questão de economia de tempo e para que seja possível o cumprimento das pautas, os juízes perguntam a elas se elas serão remissivas e, normalmente, em atenção ao magistrado, as partes resolvem que estas serão realmente remissivas, não havendo necessidade de novas argumentações a respeito. Com raríssimas exceções, podem as partes requerer ao juízo prazo para a apresentação de memoriais de alegações finais, o que pode ser deferido ou não pelo juízo, se este entender que não há essa necessidade e que tudo já está resolvido com toda a sistemática processual já assumida. Nos diz o artigo 850 da Consolidação das Leis do Trabalho:
dessa feita através de seu parágrafo único, que o presidente da Junta, após propor a solução do dissídio, tomará os votos dos vogais e, havendo divergência entre estes, poderá desempatar ou proferir decisão que melhor atenda ao cumprimento da lei e ao justo equilíbrio entre os votos divergentes e ao interesse social. Veja como é pertinente a nossa informação quase que diária a respeito da possibilidade de atualização do texto seletista pela reforma trabalhista, e que esta deixou passar em branco a oportunidade, porque o parágrafo único do artigo 850 deveria ter sido alijado do processo judiciário eletrônico do trabalho e, por consequência, do corpus seletista, porque não existe mais presidente de junta, não existe mais vogais e não há mais como haver divergência entre votos, porque o voto já não existe mais, a decisão cabe única e exclusivamente ao juiz togado que comanda a vara do trabalho respectiva. Portanto, aqui a reforma trabalhista deixou passar em branco a oportunidade de atualizar o texto seletista, o que vai nos encaminhar para a necessidade premente da criação de um Código do Trabalho e de um Código de Processo do Trabalho para enxugar justamente estes movimentos e fazer com que não haja mais a insegurança jurídica que o texto seletista vetusto tem trazido no caminhar dos procedimentos judiciais eletrônicos do trabalho. Há, portanto, que se modernizar a legislação trabalhista com a criação do Código do Trabalho e do Código de Processo do Trabalho. Mas enquanto eles ainda não vêm a lume, nós temos que nos sujeitar a analisar uma consolidação das leis do trabalho inapropriada por estar superada em grande número de seus artigos, que não têm mais condição de serem aplicados na vida odierna trabalhista. Nos diz o artigo 851 da Consolidação das Leis do Trabalho que os trâmites da instrução e julgamento da reclamação serão resumidos na ata em que constará a íntegra da decisão. Portanto, os trâmites da instrução e do julgamento deverão ser sempre resumidos em ata. Aqui cabe a informação que é um resumo, não há necessidade de se transcrever in literis tudo o que aconteceu durante a audiência de instrução e julgamento, mas somente aquelas partes em que o juiz entender necessário aduzir e colocar no cerne desta ata, atualmente sendo normalmente substituída a posição na ata dos incidentes processuais com o advento das gravações das audiências de instrução e julgamento e, portanto, com a gravação fica dispensado o juiz de trazer à ata o resumo das atividades exercidas naquela audiência de instrução e julgamento.
e deverá apenas e tão somente fazer algumas menções necessárias aos depoimentos instantes que foram assumidos durante as gravações e as importâncias dos mesmos, devendo as partes se ater atualmente à gravação das audiências, o que veio a facilitar muito no sentido de que não há mais aquela situação de se transcrever em ata situação diversa do que aconteceu normalmente, já que a gravação, ela hoje traz a segurança das partes de que tudo aquilo que foi movimentado processualmente durante a audiência será motivação de combate ou de afirmação através dos depoimentos gravados. Aqui novamente a reforma trabalhista deixou passar em branco a oportunidade da modernização do texto seletista, e não só a reforma trabalhista, mas as leis posteriores poderiam ter homogeneizado e mesmo atualizado o texto seletista, e não o fizeram. Nós temos, portanto, que passar por essa situação de fascículos legais seletistas não terem mais aplicação no universo jusoperário brasileiro, e causando em muitas parcelas a insegurança jurídica que poderia ter sido evitada se houvesse a simples atualização do texto, ou mesmo a criação dos códigos de processo do trabalho e código do trabalho que nós estamos a movimentar no nosso entendimento da necessidade desde o início desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Nos diz ainda o artigo 851 da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em seu parágrafo 2º, que a ata será pelo presidente juiz da junta, juntada ao processo devidamente assinada no prazo improrrogável de 48 horas, contado da audiência de julgamento, e assinada pelos vogais presentes à mesma audiência. Aqui algumas observações. A primeira é de que não existe mais as figuras dos vogais e nem do juiz presidente. Hoje é um juiz único togado que responde pela vara do trabalho respectiva. A segunda é que a ata no processo judiciário eletrônico do trabalho já será juntada, devidamente assinada no âmbito do mesmo, não havendo mais necessidade da mesma ser materializada em forma de física. E, por fim, o prazo para que esta ata venha ao processo judiciário eletrônico do trabalho continua a ser de 48 horas improrrogáveis, sendo que a não juntada dentro deste prazo, se não houver justificativa para tanto, torna nulo o ato da audiência de instrução e julgamento. Nos diz o artigo 852 da Consolidação das Leis do Trabalho que da decisão serão os litigantes notificados pessoalmente ou por seus representantes na própria audiência. No caso de revisão ou
no caso de revisão ou de revelia, a notificação far-se-á pela forma estabelecida no parágrafo 1º do artigo 841, que determina seja a parte revel notificada através de oficial de justiça ou de edital, se estiver em lugar incerto e não sabido. Aqui novamente cabe a observação de que da decisão que normalmente não acontece no âmbito da audiência de instrução, que o julgamento normalmente é marcado pelo magistrado para a data posterior ou sine die, sempre havendo a informação de que nestes casos as partes serão notificadas dentro do processo judiciário eletrônico do trabalho da decisão proferida posteriormente. Se ela for proferida na própria audiência, as partes já sairão da mesma intimadas dos seus termos, e a contagem de prazo começará a partir deste evento. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 265 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos oferecer a oportunidade de manter íntegro este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos difundir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.